Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui para um modelo de vídeo diferente. A gente vai reagir a um vídeo, como comprar ações sem ter dinheiro. Achei o título interessante. Confesso que eu já assisti o vídeo porque eu gravei esse vídeo e quando eu fui ver não estava capturando o som do vídeo, então só captura a minha voz. Então vou acabar repetindo, não vai ser a mesma coisa. Mas eu espero que vocês curtam. Considere curtir o vídeo, considere se inscrever aqui no canal, compartilhar se você gostar do conteúdo do vídeo e sem mais enrolação, vamos lá. Lembrando, não é uma recomendação de compra nem de venda, ele vai falar o nome de 4 ativos. Se você achar interessante esses 4 ativos, lembre de entrar no site de relação com o investidor desses 4 ativos e analisar a empresa e ver se ela cabe na sua estratégia. Mas não é uma recomendação nem de compra nem de venda. E aí, saindo um pouco dessa questão do mundo trader, Stormer, 3 ações que você acredita que hoje a pessoa pode comprar mirando o longuíssimo prazo. Vamos falar de aposentadoria mesmo. Quais são 3 ações, assim, dando números, que você poderia citar para nós? Brasil ou Estados Unidos? Podemos falar de. A gente pode trazer. Vamos lá em 4, 2 e 2? Pode ser 2 Brasil, 2 Estados Unidos? Tá, vamos lá. Boa. Olha só, eu Eu prefiro investir em ações brasileiras. Não curto muito investir fora do país. Eu acho que a gente tem excelentes oportunidades aqui no Brasil que a gente pode estar analisando, investindo no longo prazo para que lá na frente a gente possa ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila e até antes, né, do prazo estipulado. Afinal, a gente tem que trabalhar aí mais de 30 anos, tem que ter uma idade mínima para se aposentar. E os investimentos podem trazer isso um pouquinho antes. Ou contribuir para que a sua aposentadoria lá no final seja mais generosa. eu não sou um fã, confesso, do buy and hold, sendo muito franco, tá? Eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma empresa que pode ser interessante hoje pode deixar de ser interessante daqui a algum tempo. Concordo. Várias empresas podem acontecer isso, né? Você comprar uma tese interessante e com alguns anos ou até alguns meses essa tese se mostrar não verdadeira, mas foquem no longo prazo. Vou dar um exemplo. Desde que eu comecei a investir, e tem pouco tempo, sou um investidor iniciante, eu comecei a investir em 2020. E desde 2021 eu fiquei comprando a AS Brasil. Em 2021 ela era Tiet 3, Tiet 4 e Tiet 11. Então eu ficava comprando Tiet 4. Comprando, depois ela mudou para a AS Brasil e eu acreditava na tese de investimento da AS Brasil por conta dos dividendos. Então, era uma empresa que eu comprava para longo prazo e visando receber dividendos. Em 2023 ela quase não pagou dividendos. Em 2024 também não ia pagar direito. E ainda veio com a notícia de que ia sair do Brasil. Depois de uma avalanche de investimentos, veio um rumor de que ela ia sair do Brasil, ia vender os seus ativos no Brasil para outra empresa e ia cair fora. Para mim, perdeu um pouco a tese, porque não estava pagando mais dividendos e ainda ia embora. Então, eu preferi, em um momento de lucro no papel, vender. Eu tinha uma posição legal, estava com um lucro legal em AS Brasil, então eu preferi vender e comprar BBSE. E estava próximo de anunciar o provento em fevereiro e eu já ia receber dividendos. Então eu fui lá, comprei e já recebi dividendo com todo o capital que eu tinha investido em AS Brasil. Então eu só vendi porque perdeu o fundamento. Então eu só vendo quando ela perde o fundamento que eu criei lá no começo para comprar. Comprei por quê? E comprei para quê? Comprei para manter no longo, porque eu quero manter no longo prazo, e comprei para receber dividendo. No meio do caminho, parou de pagar dividendo, perdeu o fundamento, tá em um bom momento de venda, vamos vender. O prejuízo tá pouco, eu prefiro vender. O lucro tá bom, eu prefiro vender. E aí foi o que aconteceu com a S. Então fui lá, vendi e não me arrependo. Estou com o BBSE agora na carteira, que anunciei em fevereiro e agosto, e para mim tá tudo bem. Prefiro estar recebendo dividendo do que estar com o dinheiro parado lá em AS Brasil, que não estava gerando dividendo nenhum. Me gerou valor, gerou um bom lucro, mas não estava pagando mais dividendo. Eu prefiro fazer um outro modelo. Eu prefiro fazer uma coisa que é o que eu chamo de resíduo.
Essa é uma estratégia que os amigos em casa podem utilizar. Pode utilizar em fundo imobiliário, pode utilizar isso em ações, pode utilizar isso em diferentes empresas e pode ser extremamente interessante para vocês. Vou dar um exemplo. Digamos a Vivid 3. Vivid 3 é uma excelente pagadora de dividendos. Tem muita gente que gosta da Vivid 3 porque ela Vivo, paga... né? A Vivo. Ela paga bons dividendos. Então, ela está numa... Ontem, a mínima dela estava em R$ 51,20, se eu não me engano. E a máxima em R$ 54,30, alguma coisa assim. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? Eu gosto de montar um trade, iniciar uma operação, comprando em determinado ponto específico. Quando o papel vai para o meu alvo e atinge o meu alvo, eu vou vender o tamanho de posição que traz o meu financeiro de volta. Então, um exemplo. Se eu comprei um papel a R$10, e 1.000 papéis a R$10, e o papel atinge 11, ao invés de eu vender os 1.000 e ficar daí com 11 mil reais no bolso, eu vendo 900 e fico com 100 ações na carteira. E daí no final do trade eu tenho 10 mil reais no dinheiro, que foi o que eu iniciei, e tenho 100 ações em carteira. E é nisso aqui que eu foquei muito no vídeo que eu gravei e não deu certo. É muito perigosa essa estratégia, mas muito perigosa. Veja o que ele está dizendo. Você vai comprar uma ação acreditando que ela vai subir ali seus 5, 10, 15%. E no exemplo que ele dá, você pega uma ação de 10, compra 1.000, 10 mil. Esperando que ela bata 11. Você bota ali uma meta. Estou comprando a 10, vou esperar ela bater 11. E quando ela bater 11, você espera que isso aconteça em alguns dias, semanas ou poucos meses. Quando ela bater 11, você vende 10 mil daquela ação e fica com as outras 100 ações. E a pergunta que fica é, e se ela não subir, se ela cair? Se ela apresentar um fato relevante negativo, se acontecer alguma coisa, imagine quem pensou fazer isso em fevereiro de 2020. Aí quando chega em março, pandemia, cai tudo. E aí quem é investidor iniciante não cola a fazer isso, não dá para fazer isso, porque vai perder dinheiro. É muito mais fácil você perder dinheiro nessa estratégia do que você ganhar, do que você sair ganhando. E outra, a depender do papel que você for fazer, você precisa ter muito dinheiro. Ele dá um exemplo aqui de R$10, a gente tem algumas empresas que daria para fazer isso, com 10 ou até com menos. Você conseguiria fazer isso com menos. Em Klabin, Irani, Itaúsa, que está ali na casa dos 10, Taesa, que é um pouco mais de quase R$12, Sanepar, enfim. Mas veja, o que é que me garante que em questão de dias, semanas ou poucos meses, aquela ação vai subir? Que aquela ação não vai andar de lado ou cair? Entendeu? E se ela cair, eu faço o quê? Eu perco dinheiro, eu vendo e saio perdendo? Ou eu mantenho e eu mudo a estratégia no meio do caminho e ela agora vai se tornar uma estratégia de longo prazo? E outra questão, ele falou de Vivo, que tá ali, a máxima foi de 54 e a mínima foi de 51. Vamos supor que você pegue ela na mínima de 51 e você coloque ali um 10%. 10% de 51 dá R$5,10. Então ela teria que subir para R$56. Vai comprar 51 esperando ela subir para 56. E aí ele dá exemplo de 1.000. Se você for comprar 1.000 ações, você tem que ter R$51 mil. Para esperar bater 56. Aí você vende os 51 para manter os 51 mil reais. Fica com as outras 100 ações. Mas esqueceu de levar em consideração uma coisa. Tem a isenção, que é só até de 20 mil. Então você ainda vai pagar imposto em cima do seu lucro. Então você lucrou. Então você vai pagar 15% ou é 20%? É 15% ou é 20%? Estou lembrando agora exatamente, mas se não me engano é 15%. Vai pagar 15% em cima do lucro. Então, é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Tem pesquisas que falam que apenas 3% dos traders conseguem ter sucesso nas suas operações. E parece que apenas 1% consegue manter esse acerto em várias operações. Então, é muito mais fácil você perder dinheiro nessa estratégia do que você ganhar. Então, cuidado. Se você está pensando em colocar essa estratégia em ação, tome muito cuidado e esteja preparado para perder dinheiro, porque você vai perder dinheiro.
E aquelas 100 ações, praticamente como se eu não comprasse, como se eu não tivesse pago nenhum real por elas. E aí deixar pro longo prazo. E daí estas eu deixo para um longo prazo. Porque eu não botei dinheiro ali de verdade. Eu não tenho dinheiro meu comprometido ali. Então, isso eu acho que é uma estratégia extremamente inteligente para os amigos estarem Eu não utilizando, acho isso nada transformando o inteligente. lucro dos trades em ações residuais e que ficam numa carteira de longo prazo. Nessa carteira de longo prazo, Não é mais fácil você comprar, já pensando no longo prazo, comprar ações que pagam dividendos e os dividendos você compra outras cotas do que estar arriscando o seu dinheiro com essas estratégias. Para mim, isso é um malabarismo que todas as bolinhas vão cair no chão. aí sim, eu vou procurar empresas que eu entendo que a tese de investimento faça sentido para os próximos 10 ou 15 anos. Tá? Então, não é mais fácil você comprar já ações pensando nessa estratégia de que a tese vai ser mantida de 10 a 15 anos? Para que fazer esse malabarismo? Não tem necessidade, não tem. E aí, velho, veja, alimenta aquela narrativa de que bolsa é cassino, de que bolsa foi feita para quem tem pouco dinheiro perder dinheiro. E é verdade. E se você pegar e fizer isso, se torna verdade. Você vai perder dinheiro. Não tem como você ganhar dinheiro fazendo essas maluquices. Não tem como você construir um patrimônio dentro da bolsa de valores com essas loucuras. Então, cria uma estratégia mais consolidada e, principalmente, quem tem pouco dinheiro, cria uma estratégia mais conservadora. Aqui, a bolsa de valores é um lugar que você precisa ser um pouco conservador. Você quer investir para vender? Você quer ser um pouco mais arrojado, um pouco, se arriscar mais um pouco? Bote uma pequena porcentagem do patrimônio. Pega lá, sei lá, você tem 100% do seu patrimônio, deixe 10% para você tomar esses riscos, porque se você ganhar, você ganha ali um pouquinho e potencializa os seus investimentos, mas se você perder, você perdeu pouco. 90% do seu patrimônio está protegido, está ali conservado, recebendo bons dividendos e se valorizando, em vez de estar arriscando tudo e não ganhar nada. Porque é um tudo ou nada, é uma roleta russa tremenda, não vale a pena. Uma empresa aqui no Brasil que eu acho que sim, ela vai continuar existindo pelos próximos 10 ou 15 anos é a VEG. Tá? Eu entendo a VEG como realmente... Excelente empresa. Primeiro, ela tem Por que não investe na VEG e deixa lá? Agregado Invista na VEG e deixe lá. Não era melhor comentar assim? Importante. Ela tem um market share mundial gigantesco, aproximadamente 10 a 15% do market share mundial é dos motores elétricos da VEG. Ela tem um desenvolvimento tecnológico eficiente e ela é extremamente bem gerida. Concordo. E eu entendo... Receita dolarizada, né? Uma receita dolarizada em grande... Receita dolarizada, então, para que eu vou estar me expondo comprando ação nos Estados Unidos, se eu tenho empresas no Brasil que são dolarizadas? Eu me mantenho aqui. Parte. E eu entendo que motores elétricos devem continuar existindo na nossa realidade pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então essa é uma empresa que para mim faz sentido ou faria sentido colocar numa carteira para um prazo mais longo. Bom, tirando a VEG, aí a gente começa a olhar com muito mais essa aqui, commodities, não, essa aqui não, bancos, talvez bancos, Nesse caso, daí eu pensaria talvez numa Itaúsa. Tá? Por quê? Porque... Não sei, mas eu tive nesse momento a impressão de que ele não sabia muito bem qual era a empresa que ele ia falar e foi catando ali na cabeça até chegar em Itaúsa. Porque a Itaúsa ela é dona de uma série de outras... Não que isso tenha acontecido. Pode ter sido uma interpretação dele mesmo, querer fazer um joguinho assim, mas é o que pareceu. Empresas além do Itaú. Ela é... Apesar de Itaúsa ser uma excelente empresa. Praticamente uma ETF, podemos dizer que a Itaúsa ela é uma ETF. Ela paga antes da pandemia bons dividendos, agora está começando a pagar um pouquinho. Eu não gosto muito de trabalhar tese de dividendos, sendo muito franco. Não é uma tese que eu gosto. Tá? Eu acho que se eu quero uma renda mensal, se eu quero um provento, eu prefiro um fundo imobiliário. Eu acho que consegue. Eu acho que consegue pagar muito mais consistentemente do que uma empresa. Muito mais. É verdade. Quem quer ficar recebendo dividendo mensal, o fundo imobiliário é uma proposta muito melhor do que a ação. Tem pessoas que não têm paciência realmente. Pegue BB Seguridade. BB Seguridade anuncia e paga fevereiro e agosto. Sanepar anuncia ali em junho, julho para pagar no ano que vem.
Então, tem algumas empresas que realmente anunciam ali 2, 3 vezes por ano. Caixa Seguridade anuncia 2 vezes por ano. E tem gente que gosta de ver dinheiro entrando todos os meses. Então, aí fundo imobiliário é melhor dentro dessa estratégia. Mas veja se cabe, né? Porque a fundo imobiliário não consegue entregar uma valorização na cota assim tão grande quanto as ações têm. Então, para crescimento de patrimônio, ação é o melhor caminho. Receber dividendo, aí você vai para fundo imobiliário. E aí tem uma coisa que a gente precisa falar também é que a estratégia que ele falou lá de que cabia em fundo imobiliário, de comprar, esperar a valorização, como é que você faz isso em fundo imobiliário se fundo imobiliário não tem? Você não consegue fazer isso direito. Pega MXRF. MXRF anda ali na casa dos R$10 há anos. O retorno que a MXRF entregou para o acionista foi de dividendo, não foi de valorização de cota. Existem alguns momentos de valorização e desvalorização, existe, mas bote anos para isso acontecer. E outra, quando você vende fundo iguimobiliário com lucro, o fundo imobiliário não tem isenção dos 20 mil. Qualquer lucro que você tiver, você já paga imposto. Você leva em consideração isso também. Mais perene e até mais, né? E Se a gente mais. pegar aí o Sim. percentual recebido Sim. é maior em fundos imobiliários. Então, entre uma carteira de dividendos e uma carteira de fundo imobiliário, toda a vida carteira de fundo imobiliário, para mim, sem dúvida. Então, aqui no Brasil, eu colocaria. E assim, a gente tem bons exemplos aí no mercado de que uma carteira de ações focadas em dividendos é uma boa estratégia. Olha o Bassi aí. Bassi, quando pensou essa estratégia, dividendo era tributado. Pagava imposto de renda. Pagava imposto em cima do dividendo recebido. Mesmo assim, ele conseguiu fazer dar certo. Então, é uma boa estratégia. Não estou dizendo que todo mundo vai ser um Bassi da vida que vai ficar bilionário. Não. E eu, particularmente, nem foco nisso. Eu foco em ter uma renda mensal ali que me permita ter uma vida confortável. Eu trabalho, faço o aporte do trabalho junto com o dividendo e quero que daqui a 10, 15 anos esses retornos possam me dar um conforto na vida. Mas é uma estratégia que deu certo. A gente pode ficar aí estudando e analisando tudo que Bassi fez durante a vida dele. E que a filha dele repete, inclusive transformou a estratégia em uma empresa. Que pode sim dar certo. A gente tem exemplos além do Bassi que isso dá certo. E valorização de patrimônio não paga a conta. O que paga a conta é dividendo, é renda. Então você precisa receber dividendo. Colocaria VEG e colocaria Itaúsa. Essas duas seriam Duas excelentes que eu empresas. olharia Nisso para eu uma carteira concordo. De prazo mais longo, tá? Estados Unidos. Uou. Muita opção, né? Mas eu lá. Se a gente comparar a quantidade de empresas da Bolsa de Valores que tem no Brasil e que tem nos Estados Unidos, é imenso. Chega a ser difícil de analisar tanta empresa. E aí é outra coisa que me faz preferir o Brasil. A gente tem um mercado ainda pequeno. Então a gente consegue analisar boas empresas e bons negócios no Brasil que podem trazer retornos e resultados muito interessantes para a nossa carteira e para a nossa estratégia. Largaria de cara, sim, Microsoft. Gigante. Ela é absolutamente indispensável dentro de uma carteira. Então eu pensaria em Microsoft. E além da Microsoft, eu acho que eu incluiria. Ele foi pego de surpresa. Ele foi muito pego de surpresa por essa pergunta. Eu incluiria a Coca-Cola. Eu Ele incluiria a que paga Coca-Cola. excelentes dividendos. Sim, eu né? incluiria Já a fazem Coca-Cola. 25 Daqui 100 anos, acho É. que a Coca-Cola vai estar aí. Ainda vai estar firme. aí. Não vai ter uma Pepsi que vai Já assustar a passou várias Coca-Cola. crises, mesmo assim, continua pagando, É. né, nos últimos 25 anos ainda pagou dividendos, ainda aumentou dividendo, é uma empresa muito completa, né? E aí tu pode dizer, tá, mas as pessoas estão tomando menos refrigerante. Mas estão tomando água. E ela comprou todas as águas do mundo. Exato, que são dela, né? São E dela, agora, então. e tem Coca-Cola é uma empresa que sabe se reinventar no mercado. É que assim, sai engolindo todas as outras do ramo. Pegar várias empresas do ramo, ela sai engolindo, ela sai comprando aquilo que ela não consegue competir, o que ela pode ver que tem um potencial a lançar os seus negócios, ela vai lá e compra e mantém para ela. É uma empresa assim que entende do cenário e sempre vai estar um passo à frente das outras empresas que pretendem entrar dentro do mercado de bebidas. energético, que comprou Energético. participação da Monster e... Eles não vão dormir no ponto de jeito nenhum. Eu acho que essas duas ficam. Eu acho que eu gosto muito. O Buffett tem uma frase que é a seguinte: você tem que comprar uma ação
Porque se você entrar em coma e acordar 10 anos depois, quando tu acordar do coma, tu pensa assim, fiquei comprado nessa. E eu acho que se eu comprasse. E aí veja como é um pouquinho contraditório, né? Se eu comprar uma ação e de repente eu sumir por 10 anos, eu ficar 10 anos sem acessar minha carteira, quando eu voltar, eu tô lá comprado naquela ação porque ela valorizou, sei lá, 200, 300, 1000, 2000%. E a sua estratégia lá no começo de comprar, esperar valorizar, vender e ficar com um pouquinho? Compra pro longo prazo, velho. Compra pro longo prazo. Ele meio que se contradiz aqui, mas tudo Se a bem. Microsoft hoje entrasse em coma e voltasse aqui a 10 anos, eu pensaria, que bom, fiquei comprado em Microsoft e em Coca-Cola. Tudo, né? A Microsoft tudo Exato. a gente usa, né? Você pensa lá, nuvem, software, Isso. tudo, né? Quem nunca ouviu, né, falar de Microsoft? E tá aí, gente. Minha opinião, é uma estratégia maluca. Não daria certo pra mim. Eu nunca vou fazer isso. Apesar de que tem empresas que eu compro pensando no longo prazo pra vender. Mas fazer isso assim, não. Repare, eu tenho. Vai lá, eu tenho 10 mil pra investir. Vou investir 10 mil. Eu vou investir 10 mil pensando nessa valorização para vender, ficar com 100 ações e fazer isso com outra. Eu vou acabar perdendo meu patrimônio. A chance de eu perder esses 10 mil é maior do que eu conseguir fazer alguma coisa com ele e fazer ele valorizar. Mas é isso. Se você gostou, considere aqui se inscrever no canal, curte, compartilha com seus amigos aí. A gente se vê na próxima. Valeu, fui!